Você já reparou como, hoje em dia, parece que Deus tem preço? Como se bênçãos fossem produtos e milagres mercadoria? Neste vídeo, vamos tratar desse assunto tão delicado e complexo por muitos. Afinal de contas, a fé hoje em dia virou um grande negócio. E o nome de Deus, uma marca registrada. E se o que você chama de fé for, na verdade, uma armadilha emocional? E se aquele que deveria te guiar para Deus estiver te guiando para a conta bancária dele? Quantas vezes você já ouviu alguém dizer que Deus vai te abençoar se você ofertar? Desde quando a salvação virou um contrato financeiro, a fé virou um produto. E os fiéis, consumidores iludidos. Púlpitos viraram palcos. Pastores viraram celebridades. E a igreja virou empresa. Alguns líderes religiosos já nem escondem mais. Andam de jato particular. Moram em mansões de milhões. Exibem relógios de luxo. Enquanto isso, o povo que os sustenta com dízimos e campanhas mal consegue pagar o aluguel. Eles transformaram o sagrado em espetáculo, a adoração em performance e a espiritualidade em uma transação comercial. E o mais perigoso, eles fazem isso usando a própria Bíblia. Citações bíblicas distorcidas, em Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Distorção. Usam esse versículo para dizer que se você não der o dízimo, Deus não vai te abençoar, que você está roubando a Deus. Manipulação comum. Se a sua vida está travada, é porque você não tem sido fiel no dízimo. Você quer que Deus abra os céus? Então abra a sua carteira. Realidade. Malaquias falava a um povo sob a lei de Moisés, em um contexto completamente diferente. O dízimo era alimento para os levitas, órfãos e necessitados, não salário de pastores milionários. Lucas capítulo 6, versículo 38. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida. Distorção. Usam esse versículo para afirmar que quanto mais você der, mais Deus vai te dar em retorno, como se fosse uma regra de investimento espiritual. Manipulação comum. Você está plantando uma semente, e Deus vai te dar em dobro, em triplo, em 7 vezes mais. Realidade. Jesus não estava falando de dinheiro, mas de generosidade, misericórdia e perdão. O contexto é relacional, não financeiro. Marcos capítulo 10, versículo 30. Receberá 100 vezes mais agora, neste tempo. Distorção. Alegam que você terá riquezas materiais se seguir a Deus com fidelidade. Manipulação comum. Quer ser próspero? Sirva a Deus aqui conosco, e você terá 100 vezes mais em carros, casas, riquezas. Realidade. Jesus falava sobre perseguições, não sobre conforto. Ele prometeu recompensa espiritual e consolo no sofrimento, não riqueza garantida neste mundo. Em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6 diz: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. Distorção. É usado para pressionar o povo a dar mais com medo de colher menos. Manipulação comum. Você quer colher bênçãos grandes? Então, semeie ofertas grandes. Realidade. O contexto é sobre generosidade voluntária, com alegria e não sob pressão. Paulo claramente afirma: cada um contribua segundo propôs no coração, não com tristeza ou por necessidade. 2 Coríntios 9, 7. A exploração da vulnerabilidade. Esses versículos são recitados com eloquência, mas fora de contexto ganham outra função: manipular. E quem são os alvos preferidos? Os desesperados, os vulneráveis, os que buscam uma saída. Exemplo real: uma mulher com o filho doente escuta do púlpito: plante uma oferta pela vida do seu filho. Deus honra quem dá com fé. Ela não tem quase nada, mas entrega, chora, espera o milagre. Se a cura vem, o pastor leva os créditos. Se não vem, ela carrega a culpa. Talvez não dei o suficiente. E assim, o ciclo continua. Doença, desespero, oferta, fracasso, culpa. Eles não pregam a verdade, pregam a dependência, porque uma pessoa livre não é lucrativa. A indústria da culpa. Você começa doando por gratidão.
logo está doando por medo. Depois, por culpa. E no fim, você não sabe mais se é fé ou lavagem cerebral. Frases como: se você não der, Deus vai tirar o que você tem. A oferta prova sua fé. O céu só se abre para quem sacrifica-me. Não são palavras de Deus. São chantagens emocionais com roupa de espiritualidade. O controle pela autoridade espiritual. Eles se colocam como representantes diretos de Deus. Você não pode questionar, não pode discordar, porque se fizer isso, está se rebelando contra a unção. Isso transforma pastores em ditadores ungidos, homens que se sentem deuses e fiéis que agem como servos cegos. Se você questiona o estilo de vida do pastor, escuta: não toque no ungido do Senhor. Salmos capítulo 105, versículo 15 diz: não toqueis nos meus ungidos. Distorção. Usam esse versículo para blindar líderes contra qualquer crítica. Realidade. O texto fala de proteção divina sobre o povo de Israel no Antigo Testamento, não de pastores modernos. Claro, vamos continuar o roteiro a partir do ponto 6, mantendo o mesmo estilo reflexivo, provocativo e intenso. O texto seguirá aprofundando os temas com mais exemplos reais, comparações bíblicas, provocações ao espectador e críticas à comercialização da fé. Vamos até o ponto final, incluindo um fechamento poderoso e completo. O evangelho moderno, positivo, mas vazio, você percebe? Eles te prometem um novo nível, acessos celestiais, colheitas sobrenaturais, mas nunca falam de caráter, nunca falam de santidade, nunca falam da renúncia que o evangelho exige, porque falar de cruz não dá lucro, falar de arrependimento não enche estádio, falar de obediência não vende livros. A nova geração de pregadores tem medo de perder público, então vendem uma fé diluída, doce e superficial, uma fé que massageia o ego, mas não confronta a alma, que promete bênção sem quebrantamento, cura sem arrependimento, milagre sem conversão. Em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3 diz: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentirão coceira nos ouvidos e juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Esse tempo chegou, e os mestres se multiplicam, adaptando o evangelho aos caprichos humanos. Eles não pregam a palavra. Pregam o que o povo quer ouvir. Não toque no ungido, um escudo para os líderes intocáveis toda. Vez que alguém questiona a liderança abusiva de um pastor, a resposta vem pronta: não toque no ungido do Senhor. Mas vamos ser sinceros, será que esse ungido é mesmo um servo de Deus? Ou um manipulador protegido por versículos fora de contexto? Essa frase virou escudo de impunidade. Pastores que humilham, exploram e cometem escândalos, mas continuam acima da lei, acima da crítica, acima da verdade. Em Salmo capítulo 105, versículo 15 diz: não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Contexto real. Deus está se referindo ao povo de Israel, não a proteger um líder religioso moderno contra a correção. Manipulação comum. Transformam isso em uma ameaça espiritual. Dizem que quem questiona o pastor será amaldiçoado. Resultado? Fiéis, com medo de pensar, medo de discordar, medo até de sair da igreja. Mas um verdadeiro servo de Deus não teme transparência. Só quem tem algo a esconder precisa de silêncio alheio. Cultura de milagres, pobreza de transformação, milagres se tornaram o novo ídolo. As campanhas prometem 7 dias para a virada financeira. Propósito de 21 dias para o casamento perfeito. Corrente dos milagres urgentes. É como se Deus fosse um botão mágico. Você aperta com oferta e ele entrega o pacote. Mas isso não é fé, é superstição com nome de religião. E o que acontece quando o milagre não vem? A culpa recai sobre você. Faltou fé, ou pior, você não deu o suficiente. Deus não virou surdo. O problema é que muitos líderes aprenderam a usar a esperança do povo como ferramenta de manipulação. Enquanto você espera o milagre,
Eles vivem o milagre do seu dinheiro entrando todo mês. Essas igrejas entendem de marketing, usam luz, som, emoções, frases impactantes. Sabem quando te fazer chorar. Sabem como mexer com seus traumas. Sabem como fazer você acreditar que está sendo tocado. Mas o que está acontecendo não é espiritualidade, é engenharia emocional. Técnicas comuns. Música. Suave para induzir choro-testemunhos encenados, para gerar comoção, frases de impacto. Sinto que alguém aqui tem uma dívida de R$7.000. E Deus quer que você semeie agora. Atribuição da culpa a você por qualquer falha. A bênção estava aqui, mas você não teve fé. Esse tipo de ambiente não cura, condiciona. E quem questiona é taxado de frio espiritual. O ciclo da dependência religiosa. Você entra na igreja buscando cura, consolo, direção, mas aos poucos, algo muda. Você já não toma decisões sem perguntar ao pastor. Já não confia na própria consciência. Começa a ter medo de sair, de discordar, de pensar por si. É como um relacionamento abusivo disfarçado de fé. O líder controla sua mente. A instituição dita sua vida e sua espiritualidade vira dependência emocional. A palavra de Deus foi feita para libertar, mas nas mãos erradas, ela se torna corrente. O Deus que não se vende volte ao Evangelho. Volte ao Cristo que andava entre os pobres, que confrontava os hipócritas, que expulsava os vendilhões do templo. Jesus nunca cobrou por um milagre, nunca exigiu pagamento por uma oração. Nunca disse, só se você der oferta o céu se abre. Ele dizia, de graça recebestes, de graça dai. Mateus 10:8. O verdadeiro Deus não quer seu dinheiro. Ele quer seu coração, quer sua verdade, quer sua consciência desperta. O evangelho verdadeiro não precisa de maquiagem, não precisa de truques psicológicos, nem de pastores empresários vendendo promessas divinas, como se fosse propaganda de cosmético. Você quer proteger sua alma? Então faça isso. Volte ao evangelho puro. Leia os evangelhos com seus próprios olhos. Veja como Jesus falava. Veja quem ele confrontava. Veja quem ele abraçava. 2. Desconfie de qualquer lugar que vende acesso ao sagrado. Se você precisa comprar uma campanha para ser abençoado ou subir o monte com oferta para destravar o céu, fuja. O céu não é um cofre trancado. É uma graça dada. Pergunte sempre, isso está na Bíblia? Ou foi inventado? Muitos dos rituais modernos, campanhas e frases de efeito não têm qualquer base bíblica. São invenções humanas com cara de espiritualidade. Identifique o medo disfarçado de fé. Se sua fé está baseada em medo de maldição, medo de punição, medo de sair da igreja, isso não é fé, é manipulação. A verdadeira fé é libertadora. Você respira fundo e sabe, sou amado, sou livre, sou responsável pela minha caminhada com Deus. O silêncio de Deus não é a falta de oferta. Quantas vezes você se sentiu ignorado por Deus e alguém te disse que era porque você não deu sua oferta com fé? Essa é uma das mentiras mais cruéis que se pode dizer a alguém machucado. Deus não negocia a atenção. Ele não exige suborno espiritual. O silêncio dele tem a ver com amadurecimento, não com dinheiro. Em Isaías, capítulo 55, versículo 1, diz: Venham, todos vocês que estão com sede, venham às águas. E vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham e comprem sem dinheiro e sem custo, vinho e leite. Esse é o Deus verdadeiro. Aquele que chama os pobres, os quebrados, os injustiçados, aquele que dá e não cobra. Se você começa a questionar, eles dizem que você está rebelde, que perdeu o temor de Deus, que está em pecado. Mas entenda, isso é tática, não para te salvar, mas para manter o sistema vivo. Eles não têm medo de você perder sua fé, têm medo de perder o seu dinheiro. Não precisa de multidão, nem de culto com luzes e fumaça, não precisa de campanha profética, precisa de verdade, de arrependimento real.
de um quarto silencioso onde você fale com Deus como um filho fala com o pai, sem intermediários, sem tarifas espirituais, sem teatro, só você e Ele. Nunca esqueça. Jesus entrou no templo e viu o comércio. Viu a fé sendo usada como moeda. E o que ele fez? Ele não orou por eles. Ele não negociou com eles. Ele expulsou todos com chicote na mão. Em João capítulo 2, versículo 16 diz: Tirem estas coisas daqui. Parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Isso não é metáfora, isso é atitude. Jesus não tolerou a comercialização da fé. Então por que você toleraria? Se você chegou até aqui, ouvindo, refletindo, talvez com o coração apertado, porque talvez você tenha sido manipulado, talvez tenha sido explorado. Mas agora, você sabe. Você enxergou. E depois que a verdade entra, ela incomoda. A pergunta é, você vai continuar fingindo que não vê? Vai seguir a multidão em silêncio? Ou vai tomar as rédeas da sua fé, do seu espírito, da sua liberdade? A fé verdadeira começa quando você rompe com o teatro e volta para o altar real, o da consciência desperta, o da intimidade com Deus, o da coragem de dizer: chega, eu não vendo mais a minha fé. Eles podem roubar sua esperança, sua inocência, seu dinheiro, mas não podem roubar sua consciência, a menos que você entregue. Então hoje, escolha voltar para a verdade, voltar para Deus, sem filtro, sem bilhete premiado, sem show. Porque o Deus real não quer seu dinheiro, quer sua verdade e com ela ele faz tudo novo.